O Jornal da Justiça está de volta com a seguinte pergunta. Você já ouviu falar em alienação parental? O termo pode ser pouco conhecido, mas esse tipo de prática é bastante comum no dia a dia de muitas famílias. Veja na reportagem de Daniela Garcia. Um ano, a vida deste diplomata mudou com o fim do casamento, quando a ex-mulher teria começado a colocar as duas filhas de 6 e 8 anos contra ele. Espontaneamente delas, eu já ouvi. A mamãe não disse que você não dava nenhum dinheiro pra gente. Ou então, papai, a mamãe diz que ela não pode confiar em você porque você é mentiroso e ladrão. Isso dói ouvir sua filha te perguntando. Ele conta que a primeira medida adotada pela ex-companheira foi mudar de cidade, afastando qualquer convivência diária dele com as meninas. Eu tenho que lidar com as minhas filhas me perguntando por que elas não podem ficar aqui comigo. Os filhos têm que ser preservados. Processos como esse, na maior medida possível, e o bem das crianças tem que ficar em primeiro lugar sempre. Quem também já sofreu bastante com essa situação foi este homem, que prefere não ser identificado. A situação era tão complicada que ele precisou entrar na justiça pedindo a guarda compartilhada e ganhou a causa. Conta pra gente como é que era a convivência com o seu filho antes desse processo. Era bastante difícil, né? Os horários eram relativamente compridos, os horários, né, de convivência com meu filho. O problema que acontecia era justamente o que era dito para ele. A pior alienação parental que pode existir é aquela que é colocada sorrateiramente. E a tentativa de colocar os filhos contra o ex-marido ou ex-mulher tem nome: alienação parental. Para este psicólogo, envolver as crianças em conflitos pode gerar distúrbios psicológicos na parte mais fraca da história. A criança ela pode apresentar diversos sintomas: depressão, tristeza, agressividade, dificuldade escolar. Ela tem uma queda no rendimento escolar, começa a apresentar dificuldade de relacionamento, né, interpessoal, isso na infância e isso vai se estendendo. O presidente da Associação de Pais e Mães Separados conta como os pais devem agir nesses casos. O que a gente procura transmitir é evitar o conflito, né? Tanto que a gente costuma chamar a outra pessoa. Me dá o endereço da mãe ou do pai, o endereço eletrônico, né, o e-mail, a gente manda os e-mails, a gente busca que a pessoa venha conversar com ele. Conversa por e-mail mesmo, às vezes nem está em Brasília, né? E tem dado bons resultados isso, até por e-mail. Aí vamos à justiça já quase tudo resolvido. Bom, a gente continua falando mais sobre a alienação paternal, um ato praticado pelos pais, pelos responsáveis, que pode prejudicar a formação dos filhos. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a advogada especialista em direito de família, doutora Maria Cláudia Araújo. Doutora Araújo, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tarde. Bom, a gente viu aí que é um caso que destrói toda a família, né? Não só os filhos, pais também, né, doutora? Isso é uma doença, acho que do século, né? Porque as pessoas transmitem para os filhos falsas verdades e começam a criar fantasma nas vidas dessas crianças. Então, as crianças vão ter problema muito sério no futuro. Eu acabei falando alienação paternal, mas na verdade ali é parental, no caso os filhos. O que pode acontecer com os filhos, doutora? A senhora estava contando para a gente aqui antes de entrar no estúdio os casos mais graves assim. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que as crianças ficam totalmente desorientadas. Então essas crianças vão ter depressão, essas crianças podem tentar um suicídio, essas crianças vão ter dificuldade de relacionar socialmente, de ter um relacionamento afetivo, de construir uma família, problema no estudo, ter uma síndrome do pânico, coisas que às vezes os pais pensam que estão protegendo, eles estão dificultando e trazendo problemas para a vida das crianças. E esse fato vem de longa data, não é recente isso, né, doutora? Não, a nossa sociedade, as leis são criadas de acordo com a necessidade dos problemas sociais que vão acontecendo. Então, apesar dessa lei ter apenas 2 anos e meio, é uma coisa que sempre aconteceu na vida das famílias. Então, a gente tem que sentir onde é que está acontecendo, procurar ajuda, procurar um psicólogo, e o juiz tem que tomar medidas enérgicas. Pois é, essa lei foi sancionada em agosto de 2010. E o que mudou antes da lei e depois? Os pais passaram a ter que cumprir algumas medidas depois da criação dessa lei, doutor? Olha, o papel de toda lei é um papel principalmente pedagógico. Quando as pessoas sabem que vão ser punidas, elas tomam mais cuidado.
Então, o juiz tem que ter muito pulso na hora dele demonstrar que existe uma lei e colocar em prática as penalidades dessa lei. Então, acho que os pais começaram a pensar diferente. Os pais começaram a ver que aquilo que eles estavam fazendo é crime e que não podem fazer. Quando a gente pensa em alienação parental, a gente já pensa logo nos pais, né, doutora? Mas, na verdade, essa alienação também pode ser praticada por terceiros, né? Pode ser praticado por os avós, pode ser praticado por tios, por uma babá amando dos pais, por qualquer pessoa que seja levada a levar esse problema, a distorcer essa realidade para os filhos. Doutora, vamos ver então quais são as penas, as punições para quem pratica a alienação parental? Dá só uma olhada. A primeira medida é uma advertência verbal. Depois, a ampliação do tempo de convivência do filho com o responsável alienado, o pagamento de multa, acompanhamento psicológico ou psicossocial, alteração da guarda para a guarda compartilhada e, em casos mais graves, a perda da guarda. Bom, doutora, chega a esse ponto, o responsável chega a perder a guarda do filho? Chega a perder a guarda. Essa lei foi modificada e foi revetado alguns artigos da lei. Porque na época o presidente Lula que gostaria de ter colocado a prisão. Mas não existe pena maior para um pai do que perder a guarda do filho. E nós também não teríamos tantas cadeias assim para colocar essas pessoas. Então, existem sim, essas coisas são muito sérias, porque isso pode levar a outros tipos de crime. A gente pode falar em abuso sexual, a gente pode falar num dano moral, num dano psicológico. Então, existem essas penalidades e o juiz tem que tomar essas medidas energicamente, para se mostrar que não pode se brincar com a vida de crianças. E esses casos, quando chegam na justiça, eles são rapidamente tratados, né? Tem uma prioridade. Se for colocado isso dentro de um processo em trâmite, o juiz pode, de ofício, ele pode interpor alguma medida, já que pare esse processo. Então, a prioridade máxima, quando tem criança envolvida, é que isso seja julgado em primeiro lugar. Então, nós temos que, em primeiro lugar, esse alerta. Vamos julgar o que é o melhor para a criança. Doutora Maria Cláudia Araújo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre convidada aqui, bem-vinda, tá ok? Muito obrigada.